E aí, quarto ano, aqui é o professor Cairo. É o seguinte, a gente vai começar agora a trabalhar o segundo volume do livro didático de vocês. Essa aula que a gente tá tendo agora é uma aula de geografia. Então eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês de geografia do segundo volume, na página 2. Tô aqui nessa página aqui, página 2, tá certo? Eu vou fazer uma leitura com vocês e depois eu vou comentar um pouquinho do que está escrito aqui, né? O nome do capítulo se chama A Origem e a Identidade do Povo Brasileiro. O que isso quer dizer? A formação do povo brasileiro. Como é que o povo brasileiro se deu? A gente já conversou várias vezes que o brasileiro é uma mistura de diversos povos. Então tem o povo indígena que morava aqui no território brasileiro antes das invasões portuguesas, tem o povo europeu, né, portugueses, espanhóis, ingleses, enfim, uma gama de povos estrangeiros. Tem também os povos africanos que vieram escravizados para o Brasil. Então, da mistura dessas etnias, desses povos, é que surgiu o povo brasileiro. Então, aqui no livro diz assim, ó: muitos povos contribuíram para a formação do povo brasileiro. Ancestrais da pré-história, indígenas, europeus, africanos e imigrantes de vários lugares do mundo. Então aqui ele dá um resuminho do que eu acabei de falar para vocês, de que o povo brasileiro é uma mistura de vários outros povos, né? Europeus, africanos, povos ameríndios, povos da pré-história. Eu vou linkar para vocês depois lá no WhatsApp uma sequência de links que fala um pouquinho de cada um desses povos, tá certo? Aqui continua na leitura. Acompanhe a leitura, viu, por favor? Diz assim, ó: a obra de arte ao lado do pintor Cândido Portinari expressa um entre tantos encontros que deram origem à formação do povo brasileiro. O que isso quer dizer? Esse quadro que tem aqui, ó, essa tela, essa imagem, essa pintura do mais importante pintor brasileiro de todos os tempos, Cândido Portinari, ela representa o encontro de dois desses povos que formam a população brasileira. Quer dizer o quê? Aqui vocês podem observar que nós temos um grupo de índios avistando as caravelas portuguesas. É uma representação do que foi o descobrimento do Brasil. Então, desse encontro, dessa junção de dois povos diferentes, é que começa a surgir o povo brasileiro, que é o que a gente é hoje. A gente não tem um sangue majoritariamente europeu, africano ou indígena. Não, o nosso sangue, o sangue brasileiro, ele é um sangue misturado, ele é um sangue diverso. Por isso que essa é a nossa identidade. Então nós temos que nos orgulhar dessa mistura que é o povo brasileiro. Aí eu vou pedir para vocês responderem no caderno de vocês, tá certo? Essas três questõezinhas do troca de ideias. A primeira diz assim: o que a cena da pintura está representando? Então eu acabei de falar um pouquinho para vocês do que essa pintura representa. Então vocês vão copiar essa pergunta no caderno de vocês e vão dizer: essa pintura está representando tal e tal coisa. A segunda: o pintor Cândido Portinari nomeou essa obra como descobrimento. Na sua opinião, o que o autor quis dizer com esse título? Por que o título desse quadro chama O Descobrimento? Por quê? Qual é o motivo dessa tela, desse quadro, ser chamado de O Descobrimento? Isso vocês também vão responder no caderno. E a terceira é: como você nomearia essa obra se ela fosse de sua autoria? Se você, aluno do quarto ano, fosse o pintor deste quadro, que nome você daria a este quadro? Essas três questõezinhas são a introdução desse novo capítulo, que chama A Origem e a Identidade do Povo Brasileiro, que a gente vai ver com mais detalhes no decorrer das nossas aulas, tá certo? Agora a gente vai para a próxima página, que é a página 3 do mesmo livro de geografia, tá certo? Aqui fala dos primeiros habitantes, que são os vestígios pré-históricos. Quem foram os primeiros habitantes da Terra, do planeta Terra de um modo geral? Aí no livro de vocês, na página 3,
tem o mapa mundi, com algumas imagens, com a nomeação dos continentes, tudo direitinho. E a gente vai fazer a leitura desse mapa, né? Tentar entender como esses fluxos humanos surgiram. Fala assim, ó, vamos acompanhar a leitura, tá certo? Primeiros habitantes, vestígios dos pré-históricos. Para conhecer os primeiros habitantes do nosso território, que hoje é chamado de Brasil, precisamos fazer uma viagem no tempo e voltar aos primórdios da África, berço da humanidade. Lembra que eu já tinha comentado com vocês em sala de aula que a humanidade nasceu na África, que todo o povo do universo vem da África, então não seria diferente do Brasil. Os primeiros habitantes da América do Sul, que no caso o Brasil está na América do Sul, vieram da África, há muito tempo atrás, na pré-história. Então aqui diz aqui, ó, para conhecer os primeiros habitantes do nosso território, que hoje é chamado de Brasil, precisamos fazer uma viagem no tempo e voltar aos primórdios da África, berço da humanidade. De lá partiram diversos povos que se espalharam pelo planeta. Observe no mapa os prováveis caminhos dos nossos ancestrais até a América. Então, se vocês observarem aí, lá no centro do mapa, no continente africano, no deserto do Saara, tem um homenzinho. E esse homenzinho saiu da África. Não foi só um homem, claro, foram grupos de homens e mulheres e crianças, enfim, que viajaram por todo o planeta. Então eles saíram da África se espalharam pela Europa e pela Ásia, da Ásia vieram para a América e da Ásia também partiram para a Oceania. Então todos os outros continentes foram povoados de populações, de povos que vieram da África. Então se você observar direitinho, ó, eles utilizavam canoas bem rudimentares, faziam caravanas. Isso não é de um dia para o outro, não, gente. Isso durou séculos, milênios, para esse povo se espalhar por todo o planeta. Tanto é que de acordo com o clima do lugar, esses povos foram tendo características diferentes. Todos eles provieram da África, mas de acordo com o clima do ambiente é que se foi decidindo. Por exemplo, os orientais, os asiáticos, eles têm os olhinhos mais puxadinhos, os japoneses, os chineses, por causa do sol, que o sol lá é mais forte. Então, com a evolução da espécie, eles foram tendo que apertar o olho para poder conseguir enxergar. E por isso que com séculos e séculos e milênios de história, isso virou uma característica genética e todos eles já nascem com os olhinhos puxados. Outro exemplo é o cabelo crespo das populações africanas. O cabelo do pessoal que vive na África ao sul do deserto do Saara, ele é mais crespo e pesado para proteger do sol. O cabelo é realmente uma espécie de proteção, porque o sol do deserto é muito forte e o cabelo crespo protege do sol. Então, as características físicas das pessoas foram moldadas de acordo com o ambiente em que elas viviam. Então, tá vendo como é interessante? Todo mundo nasce de um mesmo lugar, só que a depender do lugar de onde a gente vive, é que a gente tem as nossas características pessoais ou não. Tanto as características físicas quanto as características culturais, religiosas, de idioma. A gente fala português porque a gente foi colonizado pelos portugueses. Então essa é uma característica, isso é um traço importante da nossa Constituição, porque ela diz quem a gente é. Mas todos saímos da África, tá certo? Dando continuidade aqui na página 4, nós temos alguns vestígios arqueológicos. Professor, o que é arqueológico? O que é vestígio arqueológico? Aqui nós temos uma observaçãozinha no livro que diz assim, ó: sítios arqueológicos são lugares onde se encontram vestígios
de ocupação humana no passado, como pinturas rupestres e fósseis. É como se fosse as coisas, os objetos humanos, e não só os objetos, o próprio ser humano, que viveu há muito tempo atrás, que ficou ali os seus vestígios. Então, por exemplo, populações de antigamente usavam potes de barro. Esses potes de barro foram preservados pelo tempo e hoje, com descobertas, com escavações, descobriu-se vasos de milhares de anos no território brasileiro. Inclusive, muito perto aqui de onde a gente vive. É o maior parque arqueológico, o maior sítio arqueológico do Brasil e um dos maiores do mundo. Fica aqui no Nordeste, no Piauí. É a Serra da Capivara. Depois vocês pesquisem aí sobre a Serra da Capivara e vocês vão ver como é interessante esse sítio arqueológico. Fala assim, ó. Vamos aqui na leitura, tá certo? Os cientistas sugerem que os povos caçadores-coletores habitavam o continente americano há mais de 48 mil anos. O que são povos caçadores-coletores? Lembra que eu disse para vocês em sala de aula que a civilização, antes de ter uma morada fixa, ter a sua casa, ter a sua plantação, ter a sua criação de animais, eles eram povos nômades que viajavam. Então, por exemplo, se acabava a comida de um lugar, eles iam para outro lugar. Eles não sabiam que existia agricultura e não existia pecuária ainda. Eles não plantavam, eles não criavam animais. Então, se acabava a comida daquele lugar, tanto a comida animal quanto a vegetal, eles tinham que partir para outro lugar. Então, por isso que eles são caçadores-coletores, porque eles não tinham criações de animais, então eles tinham que caçar os animais. E eles são coletores, porque eles não plantavam os seus alimentos, os seus vegetais. Eles colhiam e comiam aquilo que a própria natureza dá. Lembra que a gente estudou ano passado, em geografia, que a diferença entre como é que eu posso falar para vocês lembrarem? A diferença de quando a gente planta e de quando a natureza própria dá. Quando a gente planta é cultural e quando a própria natureza dá é natural, porque ninguém plantou. A natureza fez por ela mesma, sei lá, um pé de maçã. Existem dois tipos de colheita de maçã. Pode ser aquele pé de maçã que a própria natureza fez sozinha e que você vai lá e só colhe a maçã. E tem aquele outro pé de maçã que você tem que plantar a semente e esperar a árvore crescer para poder comer da maçã. Então, por isso que esses povos mais antigos se chamavam caçadores-coletores, porque eles caçavam e eles colhiam, eles não plantavam e nem criavam animais. Então, os cientistas sugerem que os povos caçadores-coletores habitavam o continente americano há mais de 48 mil anos. 48 mil anos. É muito tempo atrás. Então, o que quer dizer? Que aquele povo que saiu da África veio para a América há mais de 48 mil anos. Então, não foi de um dia para o outro que aquele povo que saiu da África virou americano. Isso está aí há milênios e milênios. 48 mil anos. Isso, esses 48 mil anos que a gente tem conhecimento, né? Que os cientistas conseguiram provar. Pode ser que antes disso já existissem seres humanos na América. Aí fala aqui, ó. No Brasil, continuando a leitura, tá certo? No Brasil, os sítios arqueológicos mais antigos indicam a presença de povos há aproximadamente 11 mil anos. No caso, o exemplo da Serra da Capivara que eu dei a vocês, de que há vestígios de que humanos moraram aqui na região há 11 mil anos atrás. E quais são esses vestígios? Então, aqui no livro, ó, tem vários exemplos de vestígios que são encontrados nesses sítios arqueológicos. O primeiro vestígio são esses potes, essas jarras de cerâmica. Diz assim, ó: os vestígios dos povos ancestrais dedicados à pesca e à produção de cerâmicas, conhecida como marajoaras, podem ser encontradas na ilha do Marajó, no Pará. Então essas cerâmicas são um vestígio arqueológico lá no estado do Pará, na região norte. Outro vestígio arqueológico é o crânio de Luzia,
que é o ser humano mais velho que já morou no Brasil. Esse crânio estava no Museu Nacional, que pegou fogo no ano de 2018, então nós perdemos o crânio de Luzia, o que é uma pena. Que era o crânio, era a ossada de um ser humano mais antiga do Brasil. Então aqui diz assim, ó: a região de Lagoa Santa, município de Minas Gerais, concentra importantes sítios arqueológicos, onde foram encontrados crânios humanos, dentre eles o de uma mulher nomeada Luzia pelos arqueólogos. Pesquisas indicam que esses povos são de origem africana. Como eu disse, todos os povos são de origem africana. Outro vestígio são pinturas nas paredes das cavernas, das rochas. Então aqui, ó, isso aqui são pinturas que eles faziam, que também é um vestígio de que existiu, que morou gente ali, né? Então, ó, sabe-se que os povos ancestrais, caçadores de grandes mamíferos, como a preguiça gigante e o tigre dente de sabre, habitaram a região da Serra da Capivara, no Piauí. Lá foram encontrados fósseis desses animais e diversas pinturas rupestres que ilustram a vida cotidiana desses antigos moradores. Então, essas pinturas nas cavernas indicam que ali morou gente há muito tempo atrás. Outro vestígio são os sambaquis, que são grandes amontoados de conchas, pedras e outros resíduos encontrados no litoral do Brasil. Eram locais de enterros e rituais simbólicos. Ou seja, essas conchas, esses conjuntinhos de conchas que se chamam sambaquis, eram os túmulos dos povos ancestrais, dos povos que vieram antes da gente. Então eles tinham a cultura de enterrar seus mortos com conchas, e ali ficou aquelas conchas, com o tempo não se desfez, e hoje a gente descobre que naquela região morou gente por causa justamente dessas formações de conchas. Continuando aqui, ó. Nesses locais são encontrados vestígios pré-históricos de povos dedicados à pesca, caça e produção de artefatos, utilizando moluscos, ossos de peixe, entre outros. Então, para você ver que o ser humano ele se manifesta de diversas formas. Então, lá na Ilha do Marajó, lá no norte do Brasil, eles produziam cerâmica. Já na região aqui do Nordeste, no Piauí, eles faziam pinturas nas paredes das cavernas. No litoral do Brasil, na região praiana do Brasil, eles faziam túmulos para os seus mortos com concha. Então, tudo isso é cultura, gente. Então, os aspectos culturais desses povos são muito importantes para a gente entender quem a gente é. E Luzia, que foi, até agora, até o momento, foi a pessoa mais velha que viveu no Brasil e nas Américas, e que foi comprovado, de fato, pelos cientistas. Na aula de hoje vai ser só isso. A gente viu essas 3 primeiras páginas, as páginas 2, 3 e 4 do livro de Geografia. Eu vou pedir que vocês, mais uma vez, resolvam as questões da página 2 no caderno. E na próxima aula de Geografia a gente continua de onde a gente parou, tá certo? Um abraço e até qualquer dia.